Boa noite, gurias. Tudo bem com vocês? Vocês podem sentar. Fiquem bem à vontade. A gente já vai começar lendo a palavra de Deus em Lucas 1, 26 e 38. Até que vocês vão achando aí. Eu quero agradecer muito pela visita de cada uma de vocês. Vocês não têm ideia de quanto vocês são importantes para nós. Não pense que vocês estão aqui por um mero acaso. Cada uma de vocês está aqui porque o Senhor trouxe vocês aqui hoje. E Ele trouxe vocês aqui porque Ele tem uma palavra direto do coração de vocês. Nada que em 3 horas a gente não esteja liberado, tá? Mas... não, fique tranquila que vai ser rápido. Porque aquela torta maravilhosa da G, aqueles docinhos divinos ali, não pode esperar muito. Vocês estão vendo aquela casinha linda aqui? Isso é de comer, mas isso aqui é meu, tá? Vocês não vão comer. É minha. Vocês acharam? Lucas 1, do 26 ao 38. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo foi embora. Não fechem as Bíblias de vocês, deixem a Bíblia aberta e vocês vão acompanhando aí. Qual foi a visita mais inusitada que vocês já receberam? Agora dia 4 de janeiro vai fazer 21 anos que eu sou casada. Graças a Deus, muito bem casada. Meu marido é uma benção, está lá, orem por ele, que ele está lá todo entrevado. Mas o Senhor nos proporcionou já quase 21 anos de casado. E nesses 21 anos a gente passou por muitas coisas. E eu me lembro, logo que a gente era casado, eu acho que uns 4 meses, por aí, há 21 anos atrás não tinha Uber, não tinha iFood, não tinha nada desses negócios que tem hoje. E estava dando uma chuva, daquelas, tipo aquela, G lá, que não deu nem para chegar nem quase de barco lá na tua casa, tipo aquela. E chegou uma visita, chegou uma família na minha casa. E casal novo, pelado, sem dinheiro, né? Como normal, né? Chovendo, sem carro, sem moto. E como é que nós íamos no mercado comprar coisa para essa gente? Para mim, aquilo foi algo que me marcou muito, né? Eu fui lá, então, como uma boa dona de casa, servi umas bolachinhas com chimarrão, porque a erva nunca falta, né? Gaúcho nunca falta erva e café. Mas foi uma benção. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma jovem que também recebeu uma visita muito inusitada. Maria. Ela recebeu nada mais, nada menos do que um anjo na casa dela. Como é que vocês iam reagir se chegasse um anjo falando com vocês? Lembrando que Maria, a Bíblia diz aqui, em alguns estudos, dizem que ela devia ter entre 12 e 14 anos de idade. Maria era nova, era jovem, era uma adolescente, pré-adolescente. E ela recebeu uma visita de um anjo. Eu não sei, eu acho que eu ia fingir de morta, pensei, faz de morta, faz de conta que não está vivo, que dele vai embora. Eu não sei. Porque eu imagino, chegar um anjo na minha frente, me chamando de agraciada, não. Mas o que muda de Maria para nós?
Maria, ela era uma adolescente pobre, ela era comprometida, ela era dada em casamento, ou seja, naquela época, dada em casamento, o noivado ele não era um casamento, mas ele não podia ser rompido, a menos que fosse feito um divórcio. Então não era assim para ela, né, chegar e eu não quero mais, estou legal, né, não estou gostando de ti, José, né? Não era assim, ela foi dada em casamento e ela iria casar com aquele jovem, ou aquele senhor, enfim, o José. Mas, acima de tudo, ela era crente. Ela sabia que o Salvador viria através de uma mulher, mas ela não sabia que seria através dela. Imagine uma menina, imagina aqui as meninas, aqui entre 12 e 14 anos, grávidas. Ela sabia que o Salvador iria vir através da semente da mulher. Mas ela não sabia que era dela. Ela não imaginava que era dela. Mas o que ela fez, a Bíblia diz que diz aqui que ela, se fosse eu, acho que ia dizer, Anjo, quem sabe tu volta daqui uns 30 anos, né? Porque, eu sou nova ainda, eu tenho 14 anos, como é que eu vou ficar grávida? Não que o Senhor não iria vir. Deus, em sua infinita sabedoria, ele iria nascer da semente da mulher. Ele disse que isso iria acontecer. Mas ele escolheu ela. Ele quis que fosse através dela. Ela não rejeitou. O que ela fez, então? Ela ouviu as palavras do anjo, ela refletiu, ela teve muita sabedoria. E porque ela ficou pensando, né? Eu disse que ela refletiu no que o anjo falou. O que vocês andam ouvindo aí? Que palavras que vocês escutam? O que vocês refletem? Vocês escutam as coisas? Será que eu paro para ouvir os conselhos do meu pastor, do meu marido, das servas de Deus, da Bíblia? Ou será que eu estou ouvindo a voz do TikTok, Instagram, do YouTube? Que vozes que a gente está ouvindo, né? Aqui ela está ouvindo a voz de Deus, porque o anjo ele era enviado por Deus, ele estava lá levando uma mensagem de Deus, era como Deus. E a minha pergunta é, vocês conseguem discernir essas vozes? A gente consegue, será, saber quando que está falando com a gente é a voz da serpente ou é a voz do anjo de Deus? Fica para a gente pensar, né? Então, ela responde para o anjo prontamente. Senhor, anjo, né, como que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer se eu nunca tive relações com homem nenhum? Ou seja, ela não duvidou. Zacarias duvidou. Lembra da história de Zacarias? Zacarias ficou mudo até que o bebê nascesse, até que o bebê já tinha nascido, porque ele duvidou. Maria não duvidou. Maria não teve dúvida. Ela ficou pensando e ela ouviu o que o anjo falou e ela acreditou na mensagem do anjo. E ela disse, faça em mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, ela não duvidou. Mas ela é mulher, assim como nós. Senhor, como que isso vai acontecer? Não é assim? Não é assim com a gente também? Tá, eu sei, né? Eu sei que o Senhor vai prover. Eu sei que ele diz que vai prover, mas como eu posso saber, assim, os detalhes? E a Bíblia diz que o anjo não deu detalhes, né? Ele só disse para ela que ela seria, que o Espírito Santo cobriria ela e ela ficaria grávida. Esse mesmo sombra do Altíssimo que envolveu ela é a mesma sombra. Vocês lembram lá no Êxodo, quando o povo montava o tabernáculo e a sombra de Deus era presente? É essa mesma sombra. É esse mesmo Deus que operou lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo. Ele é o mesmo que está aqui e cobrindo Maria. E ele é o mesmo que nos cobre hoje. Ele é o mesmo que supre as nossas necessidades hoje. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele veio como um bebê. Sabe quando a gente ganha aqueles bebezinhos? Meus bebezinhos, tudo pesar 2 quilos. Uns ratinhos. Aqueles bebezinhos pequenininhos que tu cuida aqui com
ali com uma espirrada de sabonete líquido, tu dá banho de cima a baixo. Jesus era assim. A Bíblia diz que ele era um bebê. Ele se fez carne, ele se fez um bebê para vir habitar entre nós. Agora vocês imaginem, hoje, uma jovem grávida, é normal, né? Ah, tá, cria, né? Tá grávida, fazer o quê? Quando criam, né? Quando não vem com esse negócio aí, com essa, né, de aborto. Não, vamos tirar, vamos abortar, não precisa, os ovos da tartaruga lá vale mais que a vida do ser humano. Maria poderia ter feito isso? Poderia. Porque naquela época também existia aborto. Não é só hoje que existe isso. Naquela época também existia. Ela era uma adolescente, ela era uma criança, pode-se dizer. Ela era comprometida e ela apareceu grávida. Quando eles vão a Belém, quando o bebê nasce lá em Belém, que ela vai junto, percorre todo aquele caminho, a pé, ou no máximo de um burrinho, a gente não sabe exatamente, mas para quem tinha um burro era para quem tinha um pouquinho mais de posses, mas eles eram pobres. Pobres. Alguém lembra? 130 quilômetros, né? Percorreram mais ou menos 130 quilômetros lomba acima. Imagine vocês, grávidas, caminhando até Caxias do Sul. Não é no asfalto. Não é asfaltinho, assim, bonitinho, não. E ela foi. Ela teve o bebê lá. Mas a Bíblia diz que quem tinha que estar lá não era ela. Era José. E por que ela foi junto? Porque José não podia deixar ela. Porque ele tinha que cuidar dela. Porque ele tinha que zelar por ela. Porque ela era uma jovem que apareceu grávida. E ela poderia ser morta apedrejada. Poderiam matar ela apedrejada. Para que isso não acontecesse, José foi um baita de um maridão, ele protegeu ela. A gente olha e diz, tá, mas por que ele levou ela para lá, coitada, se ela estava quase ganhando? Porque se ele fosse deixar ela, o perigo era grande. Então, isso como uma segurança, como um pastor do lar, ele levou a mulher dele junto para cuidar dela. Porque estando com ele, ela estava protegida. E lá o bebê nasceu. A circunstância que o bebê veio, a circunstância que Jesus nasceu, não era das melhores. Hoje a gente pensa que está tudo ruim, que, né, não vamos tomar partido, mas que está difícil a coisa. Mas naquela época também era difícil. Tanto que mais para frente a gente vai ver que o anjo falou com eles, não voltem pelo mesmo caminho. Fujam para o Egito, porque o Herodes quer matar o rei, o novo rei, quer matar Jesus. Então, a perseguição também existia naquela época. Também aconteceu naquela época. As circunstâncias não eram boas. As circunstâncias eram terríveis. E o que nos impede hoje de ter o Salvador conosco? De carregar o nosso Salvador? De abanar ele por aí. A gente tem Jesus, a gente quer que vocês venham com a gente. Estamos indo, vocês vêm também. De levar o nosso Jesus por aí. Maria, as circunstâncias eram terríveis ali. Mas ela, nem por isso ela deixou, né, de carregar o bebê, de ter ele, de cuidar dele. Mas Maria, ela estava levando o Salvador dentro da barriga dela. Mas ela também precisava do Salvador. Ela também precisava ser salva por aquele bebê que ela estava dentro da barriga dela. Assim como nós, hoje, nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós. Ninguém vai se salvar sozinho. Nós precisamos de um Salvador. Maria foi a pessoa que deu à luz ao Salvador. Eu queria saber em que área da vida de vocês que Deus não controla totalmente. Porque Deus controlava a vida de Maria. Ela era controlada, ela era aquilo que Deus mandava fazer, ela fazia. Ela era controlada por Deus, né? Ela deixava que Deus controlasse a vida dela. E a nossa vida? Quem é que está controlando? Quem é que controla a nossa vida? As finanças? Nossas finanças?
Ou, como eu disse brincando alguns dias atrás, as nossas louças, as nossas cozinhas? Quem é que controla a nossa vida? Então eu brinquei com as gurias e disse, se eu tivesse uma... Se bobei ali com a Manu tem umas louças bonitas, se eu tivesse umas louças dessas, Jesus não ia reinar nas minhas louças. Porque que alguém quebrasse uma louça. Mas claro que eu falei brincando, né, gente? Mas assim, Jesus controla essa área da vida de vocês também. Qual é a área da vida de vocês que Jesus não controla? Jesus precisa controlar todas as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, as nossas finanças, as nossas relações, as nossas amizades, tudo precisam ser controladas pelo Salvador, pelo bebê de Maria. A palavra ali, anjo, ela queria dizer palavra de Deus, ou seja, enviado por Deus. E Maria, ela creu. Ali, como eu falei antes, ela creu. Mas isso não excluiu ela de querer compreender, né? Ela perguntou, assim como a gente quer saber de tudo, Maria também queria saber. Lá no verso 34, Maria disse, né? Ela perguntou, e o anjo respondeu para ela que seria a sombra do Altíssimo. Nós precisamos, mais do que nunca hoje, né, sermos cobertos pelo anjo do Senhor. Lá no verso 36, parece assim, a gente vem lendo a história do nascimento de Jesus, a gente para aqui. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Apesar de sua idade avançada, este já é o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. O que tem a ver a Isabel aqui no meio da história? Tem tudo a ver. A Bíblia é cheia de relatos. É Isabel, a mãe lá de Samuel, a Ana, Rebeca, Sara, são tudo mães idosas, são mulheres idosas que não podiam ter filho. E o Senhor a tornou fértil. Agora, uma virgem dar à luz, isso nunca tinha acontecido. Isso era um episódio era novo. Até então nunca tinha acontecido. Isso sim é que é milagre. Isso é algo impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível. É possível uma estéril ser mãe? Foi possível uma virgem dar à luz? Foi. Por quê? É comum hoje, eu nunca vi nenhuma virgem ter um bebê. Mas teve uma. E ela foi a única. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. O que está impossível para vocês hoje? O que é impossível? É impossível vencer a depressão? É impossível sair do fundo da depressão e dizer, não, eu vou lutar, eu vou sair, o meu Deus é maior? É difícil? Para Deus não é. Para Deus não é impossível. Para esse Deus, esse bebezinho aqui, não é impossível. É impossível arrumar um marido, arrumar um bom marido, um casamento. É impossível chegar na faculdade, terminar a faculdade, as coisas estão tão caras. É impossível construir uma casa própria. É impossível ter um carro próprio. Para Deus, nada disso é impossível. Essas mínimas coisas, para Deus, também é importante. Nós somos importantes para Ele. Tão importante que Ele nasceu, se fez carne, se fez humano e nasceu. Por isso que para Deus nada é impossível. Em Lucas 18, 27, a gente não vai ler, só vou dizer Marcos 10, 27, Mateus 19, 26, tudo fala sobre fé. Fé. Nós precisamos ter fé. Maria teve fé. Ela acreditou. Ela teve fé. Não, eu aceito, Senhor. Eu aceito ser a mãe de Salvador. Deus, ele veio ao mundo como um bebê. Um bebezinho. Como eu falei, ali a gente tem nossos bebezinhos, a gente cuida da cabecinha para não bater, a gente cuida para eles arrotar, para eles não se afogar. É o nosso bebezinho. Ele é muito incapaz. O ser humano é o único ser que não consegue viver sozinho. Os bichinhos, eles conseguem, muitos animais, eles conseguem. Recém-nascido, largar eles conseguem sobreviver de uma maneira ou outra. O ser humano, não. O ser humano não consegue. Ele precisa que alguém o alimente, ele precisa que alguém cuide dele. Jesus, ele é o dono da vida. Ele é Deus. Ele é o que fez tudo. Mas ele chegou ao nível, ele chegou ao ponto de vir ao mundo como um bebê. Um bebê que precisou ser, que nasceu,
que foi amamentado no seio da mãe, que foi cuidado, que foi instruído, que cresceu, que trabalhou, porque a Bíblia diz que ele trabalhava com o pai dele, José, que ele era carpinteiro. Ele sofreu dores, porque quando no sepultamento de Jesus, José não estava mais, José já tinha morrido. Ele sofreu. Assim como nós, quando morreu meu pai, doeu muito. Quando morreu meu sogro, doeu muito. Para Jesus também doeu. Quando a Bíblia fala da morte de Lázaro, Lázaro morreu e Jesus chorou. Não é porque ele chorou para fazer bonito, ele chorou porque doeu na alma dele. Ele era Deus, ele era o dono da vida. Tanto que ele ressuscitou Lázaro. Mas a morte de Lázaro doeu nele. Ele sofreu com aquilo. Ele era humano como a gente. Ele perdeu gente, ele sofreu muito, ele chorou e ele morreu. Ele foi morto, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E isso muda tudo. Isso é que muda tudo. Foi porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, até aqui tudo teria sido uma mentira. Mas aqui ele ressuscitou e ele provou. Isso é tudo verdade. Isso daqui tudo isso daqui é sobre Jesus. É sobre ele. E é sobre ele que a gente está falando hoje. E é dele que a gente precisa. Eu acredito que a gente está no meio de todas são cristãs. Mas a minha pergunta é, Maria, ela levou dentro dela, ela carregou no interior dela, ela carregou Jesus. O mundo, as pessoas que rodeavam ela, as pessoas que estavam próximas, as pessoas, todas até hoje, todas sabem que Maria carregou o Salvador. E nós? A gente carrega Jesus? Como é que as conversas entre amigas? A gente carrega Jesus? A gente leva Jesus aonde a gente vai? Porque Maria não podia esconder aquele barrigão enorme. Jesus está ali dentro. E nós? Jesus, ele é visto em nós. Quando a gente posta as nossas fotos no Instagram, quando a gente conversa com os amigos, quando a gente está só nós, entre quatro paredes, só com a família ou com um amigo mais íntimo, Jesus está ali, Jesus está presente. Eu quero dizer para vocês aqui, que ao se prontificar, Maria foi encarregada de trazer Jesus ao mundo. E eu quero encarregar vocês a levar Jesus onde vocês estiverem. Onde vocês forem, levem Jesus. Não deixa Jesus guardadinho lá, lembrando dele só quando precisa dele. Carreguem ele aonde vocês forem. Ele precisa estar presente na vida de cada uma de nós. Sempre. Lembrando que ele é o nosso Salvador. Que ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque tu nos deu a oportunidade de falar um pouquinho do teu amor. Senhor, eu sou tão pequena, eu sou tão incapaz, mas eu creio, Senhor, que essas humildes palavras, esse pequeno sermão, de alguma maneira, vai tocar o coração de alguém, porque a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. Por favor, Senhor, cala o coração de cada uma das minhas irmãs que aqui chegaram, que tu seja suficiente na vida delas, que elas te levem, Senhor, como uma bandeira. Por favor, eu te peço pela vida de cada uma delas, seja conosco. Também, Senhor, eu te agradeço já e te peço pelo alimento que daqui a pouquinho a gente vai comer. Por favor, esteja conosco, em nome de Jesus. Senhor, eu quero também te pedir antes pelo meu marido, o pastor Michael. Ele está com bastante dor, já foi no médico hoje, mas nós acreditamos em ti, nós cremos que tudo tem um propósito. Se ele está assim hoje, tu tem um propósito nisso, por favor, Senhor, eu te peço que o cure ele, que amenize a dor dele. Cuida do nosso pastor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.